Dia. Eu sou Frederico Nogueira, oficial da Reserva da Marinha e secretário do SEMBRA. Em cumprimento do Plano de Ação do SEMBRA para 2026, daremos continuidade ao programa de palestras de curta duração com a apresentação da deputada estadual Célia Cristina Amorim Silva Jordão, sobre o tema A Economia do Mar no âmbito do processo legislativo do Estado do Rio de Janeiro. O avanço da economia do mar não pode ocorrer por meio de iniciativas isoladas. É necessário uma arquitetura normativa capaz de organizar o crescimento econômico associado ao mar, conciliando competitividade, sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica e inclusão social. A agenda legislativa em curso busca justamente estruturar esse ambiente, oferecendo previsibilidade ao investimento, reduzindo riscos regulatórios e ambientais e fortalecendo a confiança dos agentes públicos e privados. A deputada estadual Célia Jordão é reconhecida por sua atuação consistente e pelo compromisso com a economia do mar como um dos pilares do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Sua apresentação vai além de um diagnóstico pontual, trazendo uma visão integrada que articula planejamento, legislação e políticas públicas em uma proposta sólida de desenvolvimento a longo prazo. A deputada Célia Jordão é bacharel em Direito, formada pela Fundação Dom André Arcoverde, em Valença. Atua de maneira destacada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde participa de várias comissões legislativas, principalmente aquelas relacionadas às secretarias estaduais de Energia e Economia do Mar, bem como de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O propósito desta palestra é apresentar as ações em curso no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, afetas à energia e economia do mar, meio ambiente e sustentabilidade. Iniciaremos os trabalhos de hoje com a exibição do vídeo institucional do SEMBRA, com ênfase na década do oceano. O oceano, indispensável para a existência da vida como a conhecemos, é um ambiente de incontáveis riquezas e seres vivos. Tão extenso e profundo que ainda não é totalmente conhecido pelo homem, e mesmo assim, ele já enfrenta diversas ameaças. Para lutar contra desafios como a poluição, alterações climáticas e pesca sem controle, a Organização das Nações Unidas criou a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, a Década do Oceano, que acontece de 2021 a 2030. Em todo o mundo estão sendo realizados encontros científicos, webinários, reuniões e oficinas para reverter o ciclo de declínio da saúde do oceano. E o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, o SEMBRA, também faz parte disso. O SEMBRA ele contribui para a década do oceano por meio de algumas atividades estabelecidas no seu plano de ação. Dentre as principais, nós temos a publicação de matéria relacionada à década do oceano no informativo SEMBRA, a realização de um concurso de redação para estudantes do ensino fundamental, segundo segmento, ensino médio e ensino superior, a versão para o idioma inglês e a produção de uma edição eletrônica do livro O Brasil e o Mar no Século XXI e ainda a produção deste vídeo. O SEMBRA é uma organização sem fins lucrativos. Seu foco é produzir e disseminar conhecimentos relacionados ao estudo e aproveitamento do mar brasileiro. Esse objetivo é concretizado essencialmente
através da atualização das edições do livro O Brasil e o Mar no século XXI. E foi a partir da consciência do quanto era importante manter essa publicação sempre viva que se deu a origem do SEMBRA. Em 1998, por ocasião do Ano Internacional dos Oceanos, a ONU criou a Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos, tendo à frente o presidente de Portugal, Dr. Mário Soares. No Brasil, foi estabelecida a Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos, presidida pelo professor doutor Israel Vargas. A Comissão Mundial produziu um relatório e, uma vez produzido o relatório, a comissão foi extinta. Da mesma forma, a Comissão Nacional Independente dos Oceanos produziu o seu relatório, que progrediu para a edição de um livro, que foi a primeira edição do Brasil e o Mar no século XXI, relatório aos tomadores de decisão do país. Uma vez cumprida essa etapa, a Comissão Nacional também foi extinta. Porém, restou nos corações e mentes dos que participaram a ideia de que esse trabalho tinha que continuar de alguma forma. E foi daí que nasceu a ideia de criar uma organização destinada a manter esse trabalho vivo. E essa organização hoje é o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, que já começou o cumprimento de sua missão pela publicação da segunda edição do livro Brasil e o Mar no século XXI, relatório aos tomadores de decisão do país. Para elaborar esses documentos, o SEMBRA busca informações em universidades, centros de pesquisa e na própria comunidade científica nacional ligada ao mar, valorizando o enfoque regional. Especialistas em vários temas apresentados no livro atuam como consultores e realizam revisões cuidadosas e atualizações permanentes do seu conteúdo. O SEMBRA ainda promove encontros de diversos profissionais, tanto no formato presencial, com workshops em várias regiões do país, quanto no formato virtual, através de webinários. Hoje, o livro O Brasil e o Mar no século XXI, Subsídios para o Aproveitamento Sustentável do Mar Brasileiro, está na sua terceira edição. Um documento de tamanha importância seguirá sendo revisto, atualizado e manterá a diversidade de assuntos relevantes para tomadores de decisão do país, professores, pesquisadores, estudantes e técnicos dedicados ao estudo do mar. O SEMBRA continuará firme em seu propósito, ampliar a percepção dos cidadãos sobre a importância do mar brasileiro e a influência que ele tem em suas vidas. Visamos o desenvolvimento nacional e sustentável no ambiente marítimo. Passo a palavra para o coordenador executivo do SEMBRA, Almirante Eduardo Barcelar Ferreira, para suas palavras iniciais. Almirante Léo Ferreira, o senhor Tem a palavra. Bom dia a todos. Sou o Almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, coordenador executivo do SEMBRA. É para mim uma honra singular e enorme responsabilidade suceder um estimado amigo, o Almirante Moura Neto, com quem tive o privilégio de conviver ao longo de sua notável trajetória, inclusive tendo-o sucedido no comando da Marinha. Trata-se de uma liderança que sempre admirei profundamente e cuja contribuição permanecerá como referência duradoura para todos nós. Estou convicto que a melhor forma de honrar seu legado é por meio de um compromisso firme, contínuo e integral com as atribuições que me foram confiadas no âmbito do SEMBRA. Assim, é uma satisfação recebê-los neste encontro, dedicado a um tema de inequívoca relevância para o presente e o futuro de nosso país: a economia do mar como vetor estruturante do desenvolvimento nacional. Ao longo dos últimos anos, a economia do mar tem se consolidado com uma agenda estratégica
capaz de integrar diferentes setores produtivos, promover inovação, gerar oportunidades e impulsionar o crescimento sustentável. No entanto, transformar esse potencial em resultados concretos exige mais do que vocação natural. Requer planejamento, coordenação institucional e, sobretudo, uma base normativa sólida que ofereça segurança e previsibilidade. É justamente aí que se insere a proposta na palestra de hoje, que abordará o papel do processo legislativo na estruturação da economia do mar no estado do Rio de Janeiro. Mais do que discutir um conjunto de iniciativas, trata-se de compreender como a construção de um arcabouço legal consistente pode viabilizar uma agenda integrada de desenvolvimento, conciliando competitividade, sustentabilidade, inovação e inclusão. Essa data hoje veio bem a calhar, porque hoje o Supremo Tribunal Federal está julgando a lei dos royalties, que afeta diretamente, é uma legislação que afeta diretamente o estado do Rio de Janeiro e é totalmente ligada às atividades marítimas. Para conduzir essa importante reflexão, temos a honra de receber a deputada estadual Célia Jordão, cuja atuação tem se destacado pela defesa consistente da economia do mar como eixo central para o desenvolvimento fluminense. Agradeço a presença de todos e os convido a acompanhar atentamente a exposição, que certamente contribuirá para ampliar nossa compreensão sobre o papel estratégico da governança e do ordenamento institucional na construção de um futuro mais próspero e sustentável para o Brasil. É com grande satisfação que declaro aberta esta palestra de curta duração do SEMPRA. Devolvo a palavra agora ao comandante Frederico, que conduzirá os trabalhos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, meu cordial bom dia. Sejam todos Muito bem-vindos à palestra online sobre o tema A Economia do Mar no âmbito do processo legislativo do Estado do Rio de Janeiro, organizada pelo Centro de Excelência para o Mar Brasileiro. Hoje, a deputada estadual Célia Jordão mostrará para as senhoras e senhores os desafios e oportunidades relacionados a esse tema. Neste momento, passamos a palavra à deputada Célia Jordão. Deputada Célia Jordão, a senhora tem a palavra. Bom, em primeiro lugar, saudar, não é, de uma maneira muito fraterna o nosso querido almirante Léo Ferreira, coordenador do SEMBRA, estendendo também, não é, ao comandante Frederico, que conduz ora esses trabalhos importantes, não é, falando de um tema que para a Marinha do Brasil é fundamental, né? Saudar a todos também que nos assistem e acompanham essa palestra de curta duração, né, pelo canal do YouTube, a nível de Brasil, não apenas de Estado do Rio de Janeiro, porque esse é um tema que para nós aqui no Estado é extremamente relevante, mas que para o Brasil como um todo também é um vetor de desenvolvimento econômico e, portanto, um tema de extrema estratégia, né, econômica para o Brasil. Eu gostaria, né, de estar, em primeiro lugar, falando a todos como que o meu mandato, né, se alinhou a esse tema tão fundamental para todos nós. Eu venho de um município também litorâneo, que se chama Angra dos Reis, né, que para nós aqui do estado do Rio de Janeiro é uma joia rara, porque tem a Baía de Ilha Grande, uma das 3 baías existentes aqui no nosso estado, uma baía riquíssima em belezas naturais. Temos também diversas atividades econômicas que são alinhadas, não é, com a economia do mar, e os meus trabalhos se iniciou, portanto, no ano de 2021, defendendo uma dessas atividades econômicas que são fundamentais para o estado do Rio de Janeiro, que é a indústria naval.
Através, portanto, né, da criação daquele momento, entendendo que era uma necessidade dentro da Assembleia Legislativa, da criação, né, de um trabalho mais robusto sobre a indústria naval e a sua defesa, eu criei, portanto, uma comissão especial, né, em defesa da indústria naval e assim como também da indústria de óleo e gás e offshore. Através desses trabalhos da comissão, não é, eu fui, portanto, me aproximando dos setores e muito, não é, e com muita propriedade, acabei me aproximando também da Marinha do Brasil, com membros da Engeprom, e assim nasceu um trabalho maravilhoso, né, de muitas mãos, porque a Marinha do Brasil, sem sombra de dúvidas, ela tem se debruçado sobre esse tema, com a produção de inúmeros livros sobre a economia azul, sobre a economia do mar, mas faltava, não é, para que nós pudéssemos avançar nesse tema também, que ele fosse recepcionado, não apenas pela Casa Legislativa, mas também pelo Poder Executivo. E o nosso papel aqui, né, na Assembleia Legislativa, é, de maneira concorrente, complementar ao Poder Executivo, fazer uma produção também legislativa que contribua para o desenvolvimento, né, do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu fui secretária de Assistência Social por 9 anos na minha cidade e vi de perto, não é, as vulnerabilidades das nossas famílias. E compreendi que nós precisamos, né, entregar aquilo que, na minha compreensão, né, é o programa social mais importante para os homens que são chefes de família, para as mulheres que são chefes de família, que é a oportunidade, né, de emprego e geração de renda. E eu tenho me dedicado muito à questão do desenvolvimento econômico dentro da Assembleia Legislativa, portanto, faço parte também, né, da Comissão Permanente de Turismo, sou vice-presidente desta comissão, da Comissão de Indústria, de Economia, Indústria e Comércio, também, né, ocupando como vice-presidente, e de outras comissões, e também desenvolvo, né, esse trabalho e acompanho esse trabalho sobre a questão da economia do mar, é uma pauta que eu tenho trazido como prioritária, porque nós precisamos, não é, criar com toda certeza um, um arcabouço legal que garanta uma segurança jurídica aos investidores aqui no estado do Rio de Janeiro. E em 2021, portanto, né, nasceu a política de incentivo à economia do mar, que é a Lei 9466, né, de 2021. E aí eu queria, né, que a nossa querida auxiliar também já fosse passando os slides, né, à medida que eu for falando a respeito dessas leis, porque, sem sombra de dúvidas, né, para que nós pudéssemos avançar, né, em pilares essenciais como a educação, a cultura oceânica, a inovação em cidades costeiras, logística e competitividade, pesca e comunidades tradicionais, turismo sustentável, saneamento e limpeza dos corpos hídricos, descarbonização, segurança marítima e portuária, nós sentimos a necessidade, portanto, de produzir essas diversas leis que, desde 2021 até presente data, somam, entre leis já sancionadas e projetos tramitando na Casa, 18 produções legislativas. Com isso, o estado do Rio de Janeiro ele sai na vanguarda dos demais estados litorâneos do nosso país, e também, né, se consolida, inclusive, como o Estado que tem uma produção legislativa até mais robusta do que a própria União, né? Nesse sentido, nós desejamos, né, aqui no Estado do Rio de Janeiro,
né, estabelecermos para o Brasil e também fazer com que a União compreenda a importância do nosso oceano e investir nas atividades que são necessárias ao bom desenvolvimento econômico e social do nosso país. Essa lei, essa primeira lei, portanto, que estabelece o incentivo à economia do mar, a 9466, né? Ela se consolida, né? Ela consolida o mar como um ativo estratégico de desenvolvimento e organiza, né, em um único marco a visão de longo prazo para as atividades ligadas ao ambiente costeiro e marinho. A norma, ela dá base institucional para a atuação do poder público sobre setores como pesca, aquicultura, turismo costeiro e marítimo, logística e portos, indústria naval e serviços associados, energias oceânicas, biotecnologia marinha e pesquisa científica, a própria questão do descomissionamento, desmantelamento e reciclagem, né, de navios, plataformas e demais ativos, porque esse é um tema que é muito importante também para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro, que é o estado que possui o maior número de estaleiros do Brasil. Então, nós precisamos ter esse olhar cuidadoso. O estado do Rio de Janeiro, como na fala inicial do Almirante Leal, ele é responsável por 87% da produção de petróleo, né, de todo o Brasil e 70% do gás. E hoje, não é, também vale aqui lembrar que o Supremo Tribunal Federal vai estar julgando, não é, a Lei 12.534 de 2013, que foi aprovada pelo Congresso, não é, falando sobre uma redistribuição dos royalties e participações especiais que foram criados pela Constituição Federal no seu artigo 20, parágrafo 1º, falando da compensação financeira aos estados produtores, né, dessas riquezas, né, que são extraídas do subsolo. A União, ela é a proprietária daquilo que pertence ao subsolo, mas existe, né, uma obrigação constitucional desta compensação aos estados e municípios que são afetados. Eu posso dizer aqui do meu próprio município, que possui um terminal da Transpetro, que é o TBIG, e que diariamente ficam fundeados ali no interior da Baía de Ilha Grande, cerca de 30 petroleiros que fazem o transbordo, né, desse petróleo, seja vindo do exterior, seja vindo das plataformas continentais, e que são transportados por tubulações até Duque de Caxias. Por exemplo, nós tivemos o problema de chuvas fortes em 2022, né? Muitos acompanharam. Tivemos perdas de vidas num bairro Monsuaba da nossa cidade, né? Tivemos sérios e graves problemas na rodovia Rio Santos, com quedas de barreiras, né? Que até hoje a concessionária trabalha, né, para a contenção dessas barreiras. E tivemos a sorte, né, que na queda dessas barreiras não foi afetada a área aonde passam essas tubulações. Então, o que nos resta perguntar, não é com relação a isso, como ficam esses riscos? Como fica, não é, por exemplo, o município de Angra dos Reis, que está numa zona prioritária de produção de petróleo, né, e gás do nosso estado do Rio de Janeiro, caso ocorra algum acidente. Até hoje não aconteceu, mas nós estamos dentro, né, vivemos esse risco diariamente. Então, no nosso entender, e no entender de todos que defendem essa pauta, essa lei ela é inconstitucional, né, ela fere o Pacto Federativo e fere
aquilo que a Constituição Federal determina, que é justamente a compensação financeira através de royalties e participações especiais aos estados produtores e aos municípios diretamente afetados. Então, feito esse parêntese, né, para sustentar também a todos, né, a motivação pela qual o Rio de Janeiro entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e suspendeu os efeitos desta lei, né, desde 2013, para que as pessoas possam compreender que não é apenas, não é, pelo fato de ser produtor, é que, de fato, né, existem riscos ambientais sérios que o Estado do Rio de Janeiro suporta, e assim como também os municípios que são diretamente afetados, né, por essa zona principal de produção. Então, a economia do mar, ela também trata dessa questão, não é? Da indústria de óleo e gás, porque dela também decorrem outras atividades econômicas relacionadas ao mar, a exemplo da indústria naval, que forma uma cadeia produtiva bastante relevante aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Por isso, a necessidade, né, de ter trazido para o ambiente legislativo todo esse arcabouço legal que veio justamente para, primeiro, recepcionar essa política que é fundamental, que, né, a Marinha do Brasil faz um trabalho acadêmico todo especial no entorno dessa economia, mas nós precisávamos colocá-la em prática. E para colocar em prática, nós precisávamos de legislações e precisávamos também sensibilizar o poder executivo para que ele, né, colocasse a lei justamente em prática, né, na prática. E com isso, à época, nós procuramos o governador, né, o então governador Cláudio Castro, nós solicitamos uma reunião com ele, e ele se mostrou, né, imediatamente favorável a essa política pública, e no mesmo ano que sancionou, ele criou a Comissão, né, Estadual pelo Desenvolvimento da Economia do Mar, aqui no estado do Rio de Janeiro, e criou uma superintendência, isso em 2022, né? Em janeiro de 2023, ele, portanto, criou uma secretaria específica que trata do tema energia e economia do mar. Então, nós avançamos, né, através desta lei, com políticas públicas efetivas, né, e uma secretaria específica para tratar de um tema que é importantíssimo e relevante para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, mais do que incentivar, né, a política da economia do mar no estado do Rio de Janeiro, essa lei cria, né, um fundamento jurídico e conceitual para que para toda uma agenda posterior, né, que permite que programas, instrumentos técnicos, ações ambientais, incentivos econômicos e iniciativas de educação oceânica sejam estruturados como partes de uma política contínua, com governança e coerência, né? Nós precisávamos dar, portanto, a essa política pública perenidade, né? E isso só vem através de uma legislação que faça com que as pessoas compreendam que não se trata de um tema de política de governo, mas sim de política de Estado. E aí pode passar, né? Porque nós vamos falar agora sobre a próxima lei, que é a Lei Estadual 10.028, de 2023, que fala justamente sobre o descomissionamento de ativos, embarcações e estruturas marítimas. E essa lei trata, assim, de um tema decisivo, né, como eu já disse, para o futuro do Rio de Janeiro na economia do mar. O descomissionamento de ativos, embarcações
e estruturas marítimas e offshore, especialmente ao final do ciclo de vida operacional de navios, plataformas e estruturas correlatas. Essa norma, ela enfrenta dois problemas ao mesmo tempo. Primeiro, a necessidade de prevenir passivos ambientais e riscos de segurança decorrentes da desativação desordenada, descarte inadequado, contaminações e degradação ambiental. Segundo, a oportunidade econômica que o descomissionamento ele pode gerar quando planejado, né? Uma cadeia industrial, reciclagem e reaproveitamento de materiais, serviços especializados, inovação, qualificação profissional e geração de empregos. Vale aqui também, né, a gente destacar, né, que existem alguns destaques, né, internacionais nesse mercado do descomissionamento e do desmantelamento desses ativos, né? Nós temos aí como líderes em volume, né, o sul da Ásia, como Índia, Bangladesh, Paquistão, que processam a maior parte dos navios do mundo, especialmente pelo baixo custo de mão de obra e infraestrutura de desmanche em praias, mas que não é, claro, não é atividades realizadas de maneira desejada e adequada. A referência em sustentabilidade, né? Claro, vem a Turquia, especialmente o estaleiro de Aliaga, que é frequentemente considerada como referência quando se busca uma reciclagem mais alinhada com os padrões ambientais, atuando como um forte concorrente focado na reciclagem verde, né? Com a entrada em vigor da Convenção de Hong Kong, em junho de 25, estabeleceu novos padrões mundiais para reciclagem segura, impulsionando estaleiros, né, principalmente na Índia, a se certificarem. O Brasil, ele surge como um mercado emergente, né, com a Petrobras planejando o descomissionamento de dezenas de plataformas até 2029, concentrando aí o potencial no Rio de Janeiro, né, no nosso estado do Rio de Janeiro. O desmanche naval é uma etapa essencial para a economia circular, porque mais de 90% dos materiais de um navio, principalmente aço, podem ser reciclados, ajudando a reduzir a demanda por novas matérias-primas. E nós temos, né, lei estadual em vigor, que é de 2008, que fala também de incentivo fiscal na reciclagem do aço, né? Nós acabamos também importando aço, né? E isso eleva os preços dos equipamentos que são produzidos, né, a partir desse material. Mas nós também enfrentamos desafios, né, ambientais para se estabelecer essa atividade aqui, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. E aí nós assistimos, né, a Turquia sendo sobrecarregada, tendo filas, né, para que seja feito esse desmantelamento e reciclagem lá fora. Então, nós precisamos ter também, né, esse olhar do desenvolvimento sustentável, né? A população clama por oportunidade de emprego e geração de renda. Nós temos aí, não é, 50 milhões de pessoas em empregos formais e outros 50%, né, dependentes do programa socioassistencial de transferência de renda, né, chamado Bolsa Família. E nós precisamos compreender, né, que o programa socioassistencial de transferência de renda, ele deve existir, ele é importante, porém,
nós precisamos, né, recepcionar essas pessoas no momento de necessidade, mas também dar a elas a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. E através da economia do mar, nós temos um leque imenso e diversificado de oportunidades, né, que nós podemos gerar, sem sombra de dúvidas, né, um número relevante de empregos no nosso estado do Rio de Janeiro e no nosso país. E é por isso que eu tenho trabalhado, né, incansavelmente para que a gente possa robustecer cada vez mais essa atividade aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, essa lei, né, que trata do descomissionamento e o desmantelamento, assim como também a reciclagem desses ativos, embarcações, estruturas marítimas, ela transforma um risco em estratégia, ela estabelece diretrizes para que o encerramento, né, do ciclo de vida desses ativos marítimos seja feito de maneira segura, responsável e produtiva, alinhando-se à economia circular e posicionando o Estado do Rio de Janeiro como referência nacional em um setor que cresce globalmente. Então, agora nós vamos, né, para o próximo slide, que já vai falar, né, da Lei 11.062 de 2025, que criou aqui no nosso calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Economia do Mar. É uma lei que parece muito simples, não é? É uma data comemorativa, mas que ela traz também, né, no seu corpo, momentos de reflexão, né? E, portanto, ela se torna um dia emblemático para que nós possamos, né, no dia 16 de novembro, que ficou assim estabelecido, reconhecer essas atividades, difundir e valorizá-las, né? A norma, portanto, ela dá suporte à realização de ações públicas e educativas, como palestras, seminários, exposições, campanhas e atividades escolares, voltadas a ampliar a compreensão social sobre a relevância da economia do mar para o desenvolvimento sustentável. Ao reforçar esse tema na agenda pública, a lei contribui para formar consciência cidadã e estimular participação social. Então, mais do que uma data simbólica, se trata de um instrumento de mobilização institucional, né? Cria um marco anual para fortalecer o debate, difundir conhecimento. Um minuto. Vocês me ouvem ainda? Sim, deputada. Pode falar. É porque entrou aqui uma chamada que eu... Me desculpe a interrupção. Portanto, ela cria um marco anual para fortalecer o debate, difundir o conhecimento, aproximar sociedade e políticas públicas e consolidar a economia do mar como eixo estruturante do Rio de Janeiro. Então, mais do que uma data comemorativa, nós queremos, sim, fazer grandes movimentos para que a gente possa fortalecer e criar essa consciência, né, da economia do mar em toda a sociedade, fazendo com que as nossas crianças, os nossos jovens, olhem para o nosso mar, né, para o nosso oceano, como uma grande oportunidade também, né, de desenvolvimento econômico sustentável. No próximo slide, nós vamos agora tratar do projeto de lei 2031, de 2023, que também tramita na casa, e que fala sobre a limpeza das praias e rios, né? E esse dia, portanto, ele propõe ser celebrado no dia 21 de setembro, como um instrumento também de mobilização social e educação ambiental, voltada à preservação dos ecossistemas costeiros e fluviais. A proposta ela parte de uma realidade concreta, né? O lixo nos corpos hídricos, especialmente plásticos e resíduos flutuantes,
Ela compromete, portanto, a biodiversidade, o turismo, a pesca, a saúde pública e a própria identidade costeira do nosso estado. Ao estabelecer uma data oficial, o projeto cria, portanto, um marco para campanhas, mutirões, conscientização e engajamento comunitário. O texto ele prevê a participação do sistema educacional e incentiva a integração entre poder público e sociedade civil. O objetivo é gerar mudança cultural contínua, reduzir desgaste inadequado, fortalecer a responsabilidade coletiva e consolidar práticas de cuidado com praias e rios como parte essencial da economia do mar sustentável, né? Entendendo, né, falando aqui de zona costeira, as nossas praias, né, as pessoas usam muito a praia, né, como um espaço público de lazer, mas também nós precisamos, né, criar esse dia para conscientizar que nós precisamos preservar, não é? Porque nós temos aí gerações futuras que também precisam gozar dessas mesmas belezas que o mar nos proporciona, né? Desses mesmos momentos. Então, esse dia é para mobilizar também, assim como o outro, né? Mas com ações práticas, não é? Indo até esses espaços para que nós possamos, não é? Conscientizar as pessoas do bom uso das nossas praias e dos nossos litorais. O próximo slide, que fala do projeto de lei 3230 de 2024, ele trata da criação da taxonomia da economia do mar. E isso é muito importante, porque nós não temos, na realidade, uma classificação de todas as atividades relacionadas à economia do mar, né, no nosso estado do Rio de Janeiro. E identificar e classificar cada uma delas é fundamental para que você possa ter o conhecimento dessas atividades, da maneira como elas se relacionam com o mar e com a sociedade, com aqueles que as desenvolvem, né? Então, traçando, portanto, políticas públicas a partir aí de diagnósticos, né? Então, essa taxonomia é um sistema oficial de classificação de atividades econômicas ligadas ao oceano, com base em critérios ambientais, sociais, climáticos e de sustentabilidade. A taxonomia ela tem um papel estratégico, que é organizar o ecossistema produtivo e orientar políticas públicas e investimentos. Ela permite distinguir atividades que realmente contribuem para a conservação de ecossistemas, eficiência energética, minimização da poluição, promoção da biodiversidade e inclusão social, ou seja, dá objetividade ao que significa economia do mar sustentável. Além disso, o projeto prevê mecanismos de monitoramento e estímulo à colaboração entre setor público, setor privado, academia e sociedade civil. A emissão de certificados de sustentabilidade, né, nela previsto, no projeto de lei previsto, funciona como reconhecimento e incentivo a boas práticas, fortalecendo transparência, governança e credibilidade do Estado do Rio de Janeiro nessa agenda. E, além do que também vai contribuir, né, para além do desenvolvimento econômico sustentável, também um projeto que vem sendo executado, né, pela Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, né, que promove a inclusão também das bacias hidrográficas nessa agenda da economia azul. Então, eles também aguardam, né, ansiosos pela aprovação desse projeto de lei, criando, portanto, a taxonomia no estado do Rio de Janeiro, para que nós possamos avançar cada vez mais nessa pauta. O próximo projeto de lei é o projeto de lei 3.154, de 24,
que já fala do estímulo à cabotagem, né? É fundamental para o desenvolvimento econômico. Nós temos aí o Porto de Santos, que está abarrotado também de cargas, e o Porto do Rio de Janeiro, que é importantíssimo, né, e que vai avançar cada vez mais, e ele existe aí como um hub, né? Ele pode ser um grande hub nesse sentido logístico, né? Para a cabotagem do Estado do Rio de Janeiro. E esse projeto de lei estabelece diretrizes para o estímulo à cabotagem, reconhecendo, então, o transporte marítimo de cargas como modal estratégico, mais eficiente e, em regra, né, mais sustentável do que a concentração no transporte rodoviário, que também é importante para o Brasil, né? A proposta, então, ela articula objetivos econômicos e ambientais, como reduzir custos logísticos e gargalos, ampliar competitividade, modernizar e fortalecer a infraestrutura portuária e estimular a integração entre modais. O texto também destaca o papel do Rio de Janeiro como potencial hub logístico, como eu acabei, né, de mencionar, com a capacidade de atrair cargas, serviços e investimentos, respeitando as competências federais, né? E vale aqui um parêntese que o setor se ressentiu muito, né, com a aprovação da BR do Mar, né, nos termos aí que foram aprovados, e ainda luta, né, para ver se estabelece algumas modificações em relação a esse tema. O próximo projeto de lei, agora eu vou tentar acelerar, né, porque esse é um tema que todos nós, né, somos apaixonados por ele, mas são muitos projetos e são todos relevantes, mas o tempo também, eu acho que, né, já me chamaram a atenção que já se passaram 30 minutos da minha fala, eu nem senti, né? Espero que vocês também tenham tido estejam com essa mesma impressão. O próximo projeto é o 3162 de 2024, que fala sobre a política estadual de pesca artesanal, industrial, amadora e esportiva, né? Ela é muito abrangente, porque abrange, né, todas essas frentes da pesca existentes aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, com foco em sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a valorização socioeconômica dessa atividade. Para nós é muito importante. O meu município, Angra dos Reis, por exemplo, é o maior produtor de sardinha do Brasil, né? Nós recebemos, inclusive, grandes barcos pesqueiros vindos de Santa Catarina, que fazem, né, a extração da pesca lá na nossa Baía de Ilha Grande e levam o pescado para Santa Catarina. Então, essa proposta reconhece com especial atenção o papel da pesca artesanal e das comunidades tradicionais, buscando, né, fortalecer a proteção social, a capacitação, o acesso ao apoio técnico e promoção do desenvolvimento local. Ao mesmo tempo, introduz diretrizes para a organização, controle e fiscalização da pesca em suas modalidades, para evitar sobrepesca e degradação ambiental, né? Ela também prevê, né, uma capacitação para os nossos jovens, né, de famílias caiçaras, né, de pescadores artesanais, para que eles também possam vislumbrar na pesca, né, uma atividade econômica rentável, porque o que a gente observa, né, muito é a evasão desses jovens em busca de novas oportunidades, de outras atividades, porque eles não conseguem compreender, né, naquela atividade, uma atividade rentável. Então, nós precisamos também, né, fomentar a pesca, né, principalmente artesanal, e também, né, monitorar a pesca industrial, né, e as demais modalidades. O próximo projeto, que é o 4.256 de 24,
ele trata da política estadual, né, de descarbonização da frota marítima e dos portos, e alinhando, né, o Estado do Rio de Janeiro à transição energética e às metas globais de redução de emissões. A proposta, portanto, ela incentiva a adoção de tecnologias limpas, aprimoramento de processos operacionais, eficiência energética, inovação, por meio de estudos, parcerias com centros de pesquisa e mecanismos de incentivo, sempre respeitando a segurança da navegação e a viabilidade técnica e econômica. Então, esse projeto ele tem uma dimensão econômica que posiciona o Rio de Janeiro como ambiente atrativo, né, para os investimentos na agenda social, de governança e ambiental, estimula desenvolvimento tecnológico local, cria oportunidades de empregos qualificados e fortalece a competitividade dos portos e do setor marítimo. O próximo slide, por favor, fala da Lei 11.103, de 2026, que trata da política estadual de promoção da cultura oceânica, com foco em educação, conscientização e mobilização social sobre a importância dos oceanos para a vida, para o clima e para o desenvolvimento sustentável. Essa norma promove o letramento oceânico, integrando a compreensão do papel do oceano na vida cotidiana e os impactos das ações humanas no ambiente marinho. Isso se materializa por meio de ações educacionais, campanhas públicas, incentivo à pesquisa e articulação entre secretarias e instituições. E o mais importante é que a lei também prevê a inclusão dessa literacia oceânica nos currículos escolares. E nós tivemos a grata satisfação, né, de ver que em abril de 2025, né, e essa lei hoje, né, sancionada no ano de 2026, ela é de um projeto proposto em 2024, né, tramitou na casa e esse ano foi sancionada, aprovado o projeto e sancionado pelo governador, e o MEC, ele, portanto, previu, né, em abril de 2025, a inclusão da literacia oceânica nos currículos da educação básica, né, infantil, fundamental e ensino médio, né, para também trazer, portanto, essa consciência desde a tenra idade, né, sobre a cultura oceânica. Então, eu fico muito feliz, né, porque aquilo que nós trouxemos em primeiro lugar para o estado do Rio de Janeiro foi agora recepcionado, né, recentemente recepcionado pelo governo federal, né, e agora com mais força, portanto, essa literacia oceânica, ela ganha os espaços, né, que ela merece dentro dos currículos escolares em todo o Brasil, né, não apenas no Rio de Janeiro. Próximo slide fala sobre o projeto de lei 4.273 e que trata, né, do programa de cidades inteligentes costeiras, com o objetivo de integrar tecnologia e inovação ao desenvolvimento urbano sustentável de municípios litorâneos, reforçando a economia do mar. O texto estrutura 3 frentes principais, né? Que é o monitoramento ambiental e gestão sustentável, que é a qualidade da água, do ar e do solo, resíduos sólidos e líquidos, zonas e distritos, né, para startups e empresas ligadas à biotecnologia, energias oceânicas, aquicultura, turismo sustentável e logística. E a governança digital, né, através de plataformas de transparência e participação cidadã. No meu município, por exemplo, foi criado o Parque Tecnológico do Mar, com a incubação de dezenas de startups
que trabalham, né, justamente com o tema economia do mar. Todas as startups incubadas no Parque Tecnológico do Mar, foi o primeiro, né, Parque Tecnológico do Mar do Brasil, em Angra dos Reis, trabalham com esse tema, economia do mar. E isso já é um grande avanço, né, a nível de desenvolvimento econômico e consciência, né, a partir do desenvolvimento social e econômico desta política pública. Então, quando esse projeto de lei ele combina, né, planejamento urbano e inovação costeira, o projeto busca elevar a qualidade de vida, atrair investimentos, modernizar serviços públicos e aumentar a resiliência climática, né, consolidando a costa como um espaço de desenvolvimento sustentável. O próximo slide é o projeto de lei 5.012 de 25, que cuida, né, da criação do ICMS azul. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma lei chamada ICMS ecológico, né, que foi batizada como ICMS verde. E eu propus uma alteração nessa lei, justamente criando também o ICMS azul, para compensar financeiramente aqueles municípios que estabelecerem ações, atividades, né, de planejamento, de governança, de organização, de atividades de inovação, de tecnologia, voltados todos para o desenvolvimento da economia do mar, né? Então, esse projeto também está tramitando na casa, né? Passou pela CCJ, que entendeu, né, por bem também pegar a opinião da Secretaria de Estado de Fazenda, portanto, ele foi baixado em diligência, né, para acolher a opinião da Secretaria de Fazenda, e nós estamos cobrando, né, a devolução para esta casa, com um parecer técnico, portanto, da Secretaria de Fazenda, que eu acredito que não tenha problema nenhum, porque é dentro da mesma linha e viés do ICMS verde. Porque quando nós falamos, né, de organização, de investimento, e isso, claro, demanda também, né, investimentos orçamentários dos municípios litorâneos para o desenvolvimento dessa economia do mar. Então, eu entendi, né, por bem, que era também necessário uma ajuda financeira a essas cidades, para que a gente pudesse alcançar de uma maneira mais efetiva os resultados esperados. Então, o ICMS Azul ele fortalece essa cooperação entre o Estado e os municípios, acelera a implantação de infraestrutura e governança ambiental e gera uma dinâmica virtuosa, que é proteger e inovar, né? E deixa de ser proteger e inovar, deixa de ser um custo e passa a ser, portanto, uma vantagem competitiva, né? Isso é uma competição saudável, né, entre os municípios. O próximo slide, ele já trata, né, do projeto de lei 6780 de 2025, que estabelece uma política estadual de turismo costeiro e marítimo, reconhecendo o turismo ligado ao mar como um dos principais vetores de geração de emprego e renda, valorização cultural e desenvolvimento sustentável no estado do Rio de Janeiro. Então, a proposta estabelece diretrizes para ordenar e fomentar as atividades turísticas em áreas costeiras e marítimas, integrando turismo, meio ambiente, cultura, infraestrutura e economia do mar. O texto enfrenta um desafio típico de regiões litorâneas, que é o crescimento sem planejamento, que gera degradação ambiental, pressão sobre serviços públicos e exclusão social, né? Então, ao incentivar modalidades sustentáveis, como o turismo náutico, ecoturismo e turismo de base comunitária,
E ao valorizar essas comunidades tradicionais, o projeto busca elevar padrão de qualidade do destino Rio de Janeiro, né, e preservar os ecossistemas. O próximo slide, ele trata, né, do projeto de lei 6.965 de 2025, que estabelece aí e institui um programa estadual de segurança azul, com a finalidade de integrar ações de segurança pública, inteligência e governança nas áreas marítimas, portuárias e logística do Estado do Rio de Janeiro. A proposta busca reforçar o combate a ilícitos, ampliar a vigilância e promover a cooperação entre os órgãos estaduais, federais e municipais, né? Com o caráter estratégico e integrador, esse programa ele não cria novos custos ou estruturas, utilizando recursos já existentes, e consolida o Rio de Janeiro como referência em políticas públicas voltadas à segurança marítima e ao desenvolvimento sustentável da economia azul. O próximo projeto de lei é o 5.960, de 2025, que fala também, né, da instituição de um programa chamado Baías Azuis, para promover a limpeza e a conservação ambiental de baías, enseadas, rios e demais corpos hídricos costeiros, mediante o uso de ecobarcos para coleta de resíduos sólidos flutuantes, né? Então, além da remoção física do lixo, o programa tem efeito sistêmico. Ele melhora a paisagem, a qualidade ambiental, favorece o turismo e pesca, fortalece a educação ambiental e viabiliza financiamento por fundos como o FECAM e parcerias públicas e privadas, alinhando-se a objetivos de desenvolvimento sustentável. Aqui na Baía da Guanabara, por exemplo, nós já tivemos a ação de ecobarcos, que foi paralisado, né, por algum período, mas não era um programa estabelecido enquanto política pública. E o que a gente aqui, né, estabelece é justamente, através desse projeto de lei, uma ação permanente, né, de limpeza desses corpos hídricos, né, e do nosso mar. Então, o próximo projeto de lei é o 5.958, de 2025, que fala, então, da criação de um Observatório Fluminense de Segurança de Cargas em Embarcações. E esse projeto de lei, ele nasceu, né, até de uma maneira interessante, porque eu fui convidada pelo Instituto de Magistrados do Brasil para participar de um seminário, né, como painelista, com o tema que tratava sobre o furto e roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro. E aí, né, conversando, né, com os organizadores, eu falei sobre a pauta que eu cuido muito aqui no meu mandato, que é a economia do mar. Quando a gente fala de roubo de cargas, né, de furto e roubo de cargas, o que vem à mente de todos, normalmente, são carretas, são caminhões, são estradas. E ninguém imagina, né, que todas essas cargas têm um ponto de entrada, né, que é o porto. E aí eu falei justamente, né, sobre esse tema, o furto e roubo de cargas, a partir da sua chegada, que são os portos, né? E dali foi muito interessante, porque nós não tínhamos, né, nenhum dado efetivo a respeito, né, das ocorrências de ilícitos nessas áreas portuárias. E nós sabemos, né, que ocorre. É claro que dentro de um porto existe a área aduaneira, os portos públicos, eles são, né, de gestão pública federal, né, os crimes que ali ocorrem não são pequenos furtos, não é exatamente, mas são crimes como contrabando, né? E que, inclusive, foi objeto de uma ação recente da Polícia Federal, né? Mas nasceu justamente sobre a questão da falta, né,
dessa integração entre os órgãos de segurança, né, das esferas que atuam, como federal e estadual, porque a nível federal, né, existe um sistema único de segurança pública, que é o SUSP, e que, inclusive, prevê essa segurança nas áreas portuárias e que criou também, né, comissões, uma comissão nacional, que é a Comportos, e as comissões estaduais, que são as Sesportos. E essas comissões, elas são coordenadas, né, a nível de estado, pela Polícia Federal, né? Mas que ali tem que ter também um membro fundamental indicado pelo ente estadual, né? Pelo poder público estadual. E nós ali identificamos justamente a falta dessa interlocução entre esses órgãos de segurança, a falta de dados. Então, esse projeto de lei nasceu, né, a partir desse momento, né, da detecção, portanto, da ausência de integração dos órgãos e também da falta de dados. E ele prevê o observatório, a criação de um núcleo de inteligência e governança destinado a fortalecer a prevenção e o combate a crimes que afetam cargas e embarcações em áreas marítimas e portuárias, né? Inclusive, a Marinha do Brasil é um dos entes que fazem parte também, né, dessas comissões, dando, inclusive, suporte nas abordagens que a Polícia Federal faz em mar, né? As embarcações em mar. O próximo slide trata, então, do projeto de lei 5.959, de 25, que trata de uma capacitação contínua de agentes de segurança em áreas marítimas e portuárias. E esse projeto, né, ele tem uma relevância, não é, por conta justamente da atuação desses agentes, né, que atuam em áreas marítimas, portuárias e hidroviárias, e cria também um cadastro estadual desses agentes capacitados, né, que pode ser consultado justamente para que dê a eles, né, uma maior visibilidade, né, enquanto profissionais formados. Então, essa proposta também reconhece que o ambiente marítimo e portuário ele tem especificidades operacionais e tecnológicas, que é uma logística complexa, circulação internacional, riscos ambientais, proteção de infraestruturas críticas e a necessidade de integração entre órgãos. Sem capacitação especializada, a resposta do Estado tende a ser menos eficiente, né? Então, estruturando esse treinamento, certificando e com uma atualização constante, esse projeto de lei valoriza, né, vem para valorizar esses profissionais. O próximo slide, né, trata do projeto de lei 7.379, de 26, né, que também cria o Observatório da Economia do Mar, e que foi também pauta e tema de uma das reuniões da CEDEMAR, né, com a alusão, né, feita por um desses membros da comissão, e que ele tem como objetivo central estruturar, integrar e qualificar a base de dados e as informações sobre os diversos setores da economia do mar, permitindo maior eficiência na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, né? E já caminhando aqui, né, para o último slide, nós estamos aqui agora, né, diante do projeto de lei 7.432 de 2026, né, que fala da política estadual de formação e inserção profissional na economia do mar, né, que trata da qualificação técnica, da empregabilidade e a geração de oportunidades produtivas nos setores marítimo, portuário, naval, offshore, energético e logístico no estado do Rio de Janeiro. Então, todo esse trabalho legislativo, ele passa, né,
pelo estabelecimento de uma política, olhando, né, pelo fortalecimento dos setores, pela capacitação dessa mão de obra que deve ser contínua, né, para que a gente possa cada vez mais avançar no fortalecimento e no desenvolvimento econômico a partir de todas as atividades que são elencadas na Lei 9466, né, de 2021. Né? Então, existe, né, sem sombra de dúvidas, uma harmonia muito clara entre os instrumentos legais, que trata de educação, de inovação, de logística, de meio ambiente, de segurança, de turismo, de saneamento e governança, né? E que não aparecem como temas fragmentados, mas como partes de uma mesma engrenagem estratégica, né? E aqui eu faço, então, uma pausa, né, na minha fala, que já se estendeu, me colocando, portanto, à disposição de todos, para que a gente possa agora, então, né, também abrir a palavra, né, para aqueles que assim o desejarem.